Essa reportagem que a Veja publicou sobre Cazuza foi uma matéria que levantou muita polêmica na época, porque foi a primeira grande reportagem feita pela equipe da revista falando a respeito da doença dele. Até então, ninguém nunca tinha parado para poder abordar o assunto, procurar saber da família o que estava acontecendo. Havia notícias soltas, mas a Veja, como a revista de 1 milhão de exemplares, publicou, então, naquela edição, uma reportagem de perfil sobre quem era e como estava vivendo Cazuza doente. Foi a primeira vez que Cazuza apareceu esquálido numa capa de revista, foi a primeira vez que ele foi fotografado dentro da sua casa, em que seu cotidiano foi totalmente descrito pelos jornalistas depois da doença. A matéria começa com uma descrição de como ele está, o que ele está fazendo, como que está a cabeça dele, como ele está pensando, como que é a rotina, como que é o apartamento, da vista para onde, o que ele toma, que horas seus empregados trabalham. E depois nós vemos falas de outras pessoas ligadas a Cazuza para complementar o que a reportagem queria mostrar. O que eu acho interessante, assim, logo no início da matéria, é que ela fala que ele admite que ele foi uma criança problema, um adolescente problema, um jovem problema, um homem problema e agora um doente problema. A maneira com que a reportagem é feita, a maneira com que o texto é escrito, são absolutamente diferentes. O que dá para imaginar é que esses repórteres estiveram em contato com Cazuza se ele não acreditasse na boa-fé desses repórteres. Provavelmente ele não tinha recebido essas pessoas na sua casa, porque nós não recebemos dentro do nosso ambiente as pessoas que vão nos expor. Nós não recebemos na nossa casa os nossos algozes. Geralmente é assim que acontece. A não ser que esses repórteres argumentem que estavam loucos, que Cazuza estava louco demais, inclusive para admitir isso. Sim, ele podia admitir que a gente fizesse essa matéria, mesmo que nós quiséssemos falar mal dele ou expor a sua situação para todo mundo. Não, eu acredito que a situação não tenha sido essa. Da mesma forma que eu não acredito que essas pessoas a quem os repórteres procuraram para poder complementar o perfil de Cazuza e a história dele para essa matéria tenham sido informadas de como esse texto seria escrito. Ainda mais porque são pessoas que são descritas na reportagem como sendo amigas de Cazuza. Os amigos não vão oferecer provas contra alguém que está morrendo. Provas de quê? Provas de que ele é um doente problema, de que ele é um maluco, de que ele é um desequilibrado, de que ele foi um promíscuo e tudo mais que pudesse desqualificar a sua pessoa. Né? Então, nós que somos jornalistas, nós lemos esse texto e podemos perceber uma diferença entre o que foi escrito e a maneira como foi apurado. O texto escrito e o comportamento dos repórteres durante a investigação, durante a apuração. O texto coloca a vida de Cazuza, a história, a situação atual dele de uma forma muito crua e sem pudores. Se pudor a gente puder entender, respeito, porque a maneira com que ele é descrito, a maneira com que as palavras que eles usam para poder descrever a situação dele naquele momento, o comportamento dele e a liberdade que os repórteres se dão de interpretar as suas decisões, o seu ponto de vista e as suas escolhas, me deixam em dúvida com relação à ética utilizada pela equipe de reportagem. Que tipo de leitura eu, como jornalista e como leitora, faço dessa matéria publicada pela Veja? Eu vejo uma pessoa colocada na fogueira,
Como jornalista eu vejo dessa maneira. Agora, como leitor eu poderia dizer: nunca mais vou deixar que meus filhos ouçam essas músicas, nem leiam nada do que esse homem escreve. Não quero sequer colocar a mão na sua biografia, porque ele viveu de uma forma tão errada. Ainda mais Brasil, anos 80, um país... Nós somos um país cristão, um país religioso, e você coloca uma pessoa vítima de uma doença que ainda estava despontando, e a ciência ainda não tinha completo domínio do que era AIDS na época, tanto que Lucinha Araújo fala aquela doença. Assim como hoje algumas pessoas ainda falam câncer. É tão complicado, né, para as pessoas lidarem com isso, e ele é colocado dessa maneira, ele é exposto dessa maneira. Essa reportagem serviu como objeto de estudo da dissertação de mestrado de Francisco José Caram, da Universidade Federal de Santa Catarina. O livro dele se chama Jornalismo, Ética e Liberdade. E ele falava justamente sobre a liberdade de imprensa e a questão da ética no jornalismo. E ele usou essa reportagem emblemática para poder verificar se as acusações feitas contra os repórteres de Veja tinham ou não fundamento. Eles foram antiéticos ou não foram antiéticos? Eles invadiram a privacidade ou eles não invadiram a privacidade? E a conclusão que Francisco José Caram chegou na dissertação de mestrado dele foi de que não houve invasão de privacidade. Não houve porque, em primeiro lugar, Cazuza era uma pessoa pública. E da mesma forma que ele aceitava ser elogiado, da mesma forma que ele aceitava descrever as suas aventuras, num momento em que ele estava bem, no momento em que a mídia só o colocava para cima, ele também tinha que estar pronto para ser colocado de uma maneira mais crua, de uma maneira mais... que ele e as outras demais pessoas que talvez pudessem considerar perversa, não sei se a palavra seria essa, ou seja, ele deveria aceitar ser exposto da mesma maneira. Uma pessoa pública tem que estar preparada para ter sua privacidade invadida para o bem ou para o mal. Com relação, então, ao tom utilizado na matéria, talvez aí coubesse uma certa discussão. Talvez eles pudessem ter dosado as palavras, talvez eles pudessem ter equilibrado o tom, talvez esses repórteres pudessem ter tido um pouco mais de humanidade, porque afinal de contas, como eles mesmos disseram na reportagem, ele estava morrendo em praça pública. Será que a imprensa é livre, é tão livre e é tão impune, pode tanta coisa, que também pode agredir uma pessoa fragilizada nesse momento? E talvez os repórteres pudessem dizer o seguinte: ele estava fragilizado na saúde, mas não moralmente, porque ele continuava pensando e falando as mesmas coisas que ele pensava e falava antes. Então é uma discussão que surte efeito, uma discussão que não acaba numa simples análise do discurso, que nem é o que nós estamos fazendo aqui, porque implicaria outros métodos, né, além de uma simples discussão a respeito da reportagem. Mas, como jornalista, o que eu vejo é uma apuração muito bem sucedida. Isso é inegável, porque eles conseguiram reunir fontes diversas, conseguiram fazer uma observação com extrema argúcia, conseguiram uma ótima entrevista, mas eu tenho certas restrições com relação ao uso que eles fizeram de todo esse material coletado na hora de escrever a reportagem. Como jornalista, a matéria me constrange.